Então, eu vou explicar aqui basicamente como que a gente faz a configuração da etiqueta aqui na plataforma da Ration Software, basicamente como que é. Então, basicamente eu tenho esse móvel aqui que eu fiz esse projeto. Então, o que acontece? Ele tem esse madeirado na parte frontal, até eu vou abrir ele aqui para eu demonstrar. Então, basicamente eu tenho todo esse madeirado, então as portas, a porta madeirada, as frente de gaveta madeirado, eu tenho essa faixa frontal aqui madeirado, e eu tenho essas peças aqui do de azul secreto, que elas têm a configuração da fita de borda atrás e na frente. Só que na frente eu tenho aqui, ó, a etiqueta, a fita de borda indicando como madeirado, tá? Para seguir justamente aqui a parte frontal do meu móvel. Então a gente vai ver lá na etiqueta como que isso é representado lá, bem certinho. Então eu vou fazer aqui o salvamento. Eu vim aqui em plano de corte e vou exportar esse móvel e a gente vai ver a configuração da etiqueta lá no plano de corte. Então, beleza, vou aqui esperar carregar. Eu seleciono aqui o plano de corte. Beleza, ele já está aqui basicamente todo puxado. Só venho aqui em recalcular. Eu vou otimizar sem sobra mesmo. Então, um plano de corte ali que basicamente deu poucas peças aqui. Só basicamente uma chapa aqui. E daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção etiquetas. E aqui eu vou ter toda a configuração de etiquetas que a gente tem aqui dentro do software, tá? Então a gente tem três tipos de etiqueta, tá? A gente tem a folha A4, que seria a folha destacada, aquela que tu pode comprar, que ela vem com basicamente as etiquetas ali que tu pode remover, e se tu coloca na impressora, ele vai imprimir em cima daquela etiqueta, daí tu consegue daí colocar. Daí depois tem a impressora térmica, que seria aquelas impressoras especializadas para somente impressão ali de etiquetas ou notas fiscais, né, e tudo mais. Daí tem opções ali. Daí a gente tem a opção de impressora térmica e etiquetagem automática, daí seria aquelas impressoras automáticas que tu faz a compra junto com a máquina ali, que fica ou no pórtico da máquina ou na mesa de carregamento ali da tua chapa, que daí faz impressão automática. Então, temos essas três opções aqui de exportação de etiqueta, que a gente pode configurar nossas três sem precisar fazer manualmente cada vez. A gente faz uma configuração, fica salvo ali por empresa e a gente não precisa ficar configurando toda vez. Então aqui a gente faz a configuração do tamanho, qual que é a resolução, qual que é a orientação, basicamente selecionando aqui cada um tipo. Então aqui em campos a gente pode indicar o que a gente quer colocar de informação, né? Então o código do projeto, o nome do cliente, ambiente. Então a gente pode aqui desativar e ativar conforme a gente necessitar. E depois o campo a gente pode ir editando as posições por aqui pelo botão editar posições, que a gente pode clicar e arrastar aqui, ó, as informações como a gente desejar, tá? Então basicamente minha etiqueta aqui está configurada como o cliente e o ambiente eu tenho aqui, que seria o nome do projeto, né, também, seria na parte aqui de cima. E aqui na parte de baixo tem as informações da minha peça, né? Então, de qual que é o nome da minha peça, qual que é de que móvel que ele veio, qual que é as dimensões dessa peça, qual que é a espessura dela, qual que é a cor do material que está sendo utilizado e qual que é o material utilizado, né? Então, pode ser que a gente tenha casos ali que a gente vai utilizar um material ali, um madeirado de MDF, MDP, ele vai indicar aqui no material. A cor vai ser somente a cor do material sendo utilizado. E aqui na parte da esquerda, a gente tem mais opções, né? A gente quer colocar o número da chapa, o número da peça, o número do corte, se quiser código de barras ou não. Aqui eu vou desativar. A gente tem o QR Code também que a gente pode ativar para mostrar e basicamente a gente fazer ali a leitura do QR Code para a gente visualizar o móvel e tudo mais. E aqui a gente tem um mini preview, né, com seta do topo, que é basicamente indicando onde a gente vai colar ali a nossa etiqueta, né? Então se a gente for utilizar a impressora térmica ali e folha 4, é interessante a gente ter esse preview para saber como posicionar ali na peça quando estiver no plano de corte, porque essa seta aqui indica basicamente como que a gente vai colocar essa etiqueta, se ela vai ser para ser apontada para cima, apontada para a esquerda, para a direita, então conforme a orientação da peça ali que foi colocado no plano de corte. E aqui no campo estilo, a gente altera basicamente o tamanho da fonte, né? Então, qual que é o tamanho do título, né? Que seria esses títulos aqui em negrito, e daí tamanho do texto, que é o texto no comum, aqui o texto mais sem negrito. Daí a gente também tem a questão aqui das bordas, se a gente quiser borda e tudo mais, e beleza. Depois tem a configuração do código de barra, a gente pode alterar aqui o tipo do código de barra que a gente quer utilizar, tudo mais. Qual que vai ser o conteúdo do código de barra, vai ser o ID da peça, o número do pedido, senão a gente pode utilizar um formato personalizado. Daí tem a altura, a largura e também a escala, que a gente sempre recomenda, de vez de alterar a altura e largura, a gente sempre alterar a escala para não perder informação desse código de barra. Então, basicamente a etiqueta seria isso. Depois de ter configurado aqui do jeito que a gente precisa, a gente só dá um salvar configuração aqui e pronto. Tá salvo nossa etiqueta. Depois eu só venho aqui em exportar e eu seleciono aqui etiquetas
térmicas para eu exportar aqui basicamente a etiqueta que eu vou utilizar. Então aqui a gente consegue já visualizar basicamente como que vai sair a etiqueta. Então quando a gente tem aqui a inserção de peças aqui, por exemplo, do topo, ó. Esse topo aqui ele é aquele topo de 25 milímetros que eu tenho no meu móvel, que ele é um madeirado, tá? Ele vai utilizar aqui todo ao redor a mesma fita de borda, ó. Então ele fica esse negrito aqui indicando, ó. Então na esquerda, superior, direita e inferior vai ser utilizado a fita de borda ali, basicamente com a mesma cor do material, que é o frejó puro aqui que a gente tem selecionado. Esse daqui dele já vem diferente, ó. Então, por exemplo, aqui é a minha base, ó. Então, eu tenho a minha base aqui, que daí o que que vai ser? Ele vai ser inferior, que seria a parte traseira da base, azul secreto, e na parte da frente feijão puro, para justamente ele, combinar com as frontais ali que eu tenho no meu móvel. Então, ele já indica aqui com uma cor diferente, ó. Então, esse azul aqui, e na parte de baixo aqui com negrito, para a gente indicar que vai ser uma cor diferente. E também pelo nome, consegue ver e também a espessura da fita de borda. Então, basicamente ele indica aqui do jeito que precisa. E aqui a gente consegue ver a forma que na setinha representa como a gente tem que colocar a etiqueta. Então, já vai alterando como a gente precisa colocar. E assim já fica de forma correta, isso mostrando cada chapa aqui, ó. E quando não tiver fita, ele basicamente fica esse tracejado aqui, ó, indicando que não vai ter fita. Então, basicamente, a nossa configuração de fita de borda, de etiqueta, na verdade, seria dessa forma, tá? Bem tranquilo, bem fácil de fazer a configuração como a gente precisa mesmo ali para o nosso dia a dia.